Começando mais um Tá Linda Podcast especial Março, mês da mulher. E mais uma vez temos o privilégio de recebermos cirurgiões plásticos. Não, um cirurgião, dois cirurgiões plásticos mais incríveis da cidade de Londrina. E é uma honra, porque é um dos cirurgiões que eu tenho uma empatia, porque ele explica. Eu sou a pessoa que pergunta por quê. E depois da resposta tem um outro porquê, e depois um outro porquê, e ele tem respostas para todos os porquês, e eu amo essa realidade. E é por isso que é uma satisfação tê-lo aqui em nosso podcast. Se você ainda não sabe o nosso propósito, vem cá que eu vou te contar. Tá Linda Podcast surgiu para entregar essa demanda de perguntas e dúvidas sobre cirurgia plástica, beleza e saúde. Somos um grupo aqui na cidade de Londrina, Cirurgia Plástica Londrina. É só procurar a gente lá no Instagram e no Facebook também, Cirurgia Plástica Londrina e Região, e ficar por dentro de todas as novidades sobre cirurgia plástica. Voltando no nosso convidado, temos Dr. Juliano Trufino. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Thalita. Fico muito feliz de estar aqui com você. Eu te assustei com os porquês, não, né? Não, Você gosto. Adoro. Gente, ele tem, eu juro, eles falam assim, não, porque é assim, porque é assim. Aí ele vai lá na raiz, mas a gente vai fazer, doutor, essa conversa ser bem acessível. Sim. Porque você sabe, né? Eu não sou da área e eu saio geralmente das nossas conversas assim, ó, cheia de informações. Então, eu acredito que para os nossos seguidores, para as meninas que estão assistindo também vai ser muito bom. E nós vamos falar sobre tratamentos faciais, o que realmente resolve. É isso? Isso aí, Thalita. Eu gosto muito de tratar rosto, acho que você já sabe, né? Sim. E tenho muito carinho por essa área. Acho o rosto a parte mais nobre do nosso corpo, a parte que nos identifica, nossa principal interface com as outras pessoas, com o mundo. Então, acho que tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado, e principalmente porque é a nossa principal identidade. E a gente tem que respeitar a identidade dos pacientes e valorizar o que cada um já é. Então, vou fazer assim. Eu já te conheço, mas muitos ainda não. Então, fique à vontade, doutor, para falar um pouco sobre você, sua formação, se você é de Londrina, se você tem consultório aqui. Conta um pouco sobre a sua vida, sobre a sua profissão para a gente. Vou contar um pouquinho para a Thalita, para o público da Thalita. Obrigado por estarem me recebendo, fico muito feliz de estar aqui. Então, começando a minha história, eu sou de São Paulo, minha família é de lá, a parte da minha mãe é aqui do Paraná, e eu e minha irmã nascemos por lá. E moramos lá há bastante tempo, mas eu tive o prazer de vir estudar medicina aqui em Londrina. Então, vim estudar aqui na UEL, e isso era um sonho que eu tinha desde criança, porque meus pais estudaram na UEL também. E os dois fizeram medicina, são médicos. Então, eu sempre tive contato com esse mundo, sempre vivi na medicina, sempre ouvia sobre isso, discussão de casos em casa. E nossa família tem mais médicos, além dos meus pais, os tios, primos. Então, fazia parte do meu dia a dia. E eu achava o máximo que eles tinham estudado na UEL. E eu gosto muito da UEL, acho uma universidade incrível. O campus da UEL, para mim, é o campus de universidade mais bonito do Brasil. E me esforcei muito para conseguir vir fazer medicina aqui, consegui, fiquei muito feliz. Aí fiz a medicina aqui em Londrina, depois já fiz especialização de cirurgia geral aqui também, no Hospital Universitário, e depois fui para o Rio de Janeiro para estudar plástica. Eu fui procurando os cirurgiões mais renomados da época, e os principais cirurgiões daquele momento estavam no Rio de Janeiro. Mas sempre foi plástica a sua... Sempre gostei de cirurgia, desde que eu entrei em medicina para fazer cirurgia. Certo. Eu sempre achei cirurgia o máximo. Eu queria algo bem resolutivo na medicina. Queria alguma coisa que você realmente resolva para o paciente. E eu achei a cirurgia incrível porque você faz ali com a sua própria mão um trabalho e você já resolve o problema do paciente. Então, eu achava isso incrível. E eu gostava de todas as áreas cirúrgicas, mas eu não sabia qual especialidade que eu ia querer, até por volta do 5º ano, quando eu ouvi falar do professor Pitangui no Rio de Janeiro, e meu pai tinha um colega que conhecia o professor Pitangui e ele ofereceu de me apresentar para fazer um estágio. Aí, quando eu conheci o Pitangui, aí realmente me apaixonei de vez, porque eu vi que a área mais artesanal da medicina,
E é uma área que você realmente resolve para o paciente completamente. A gente não usa remédios ou outros tratamentos que não as nossas mãos. Então, é um trabalho que você realmente resolve, você realmente faz. E eu achei muito bonito porque o professor Pitanga, ele gostava muito de arte. E eu gostava muito de arte. Quando eu cheguei no consultório dele, tinham esculturas, tinham pinturas famosas, e eu me identifiquei muito. Falei, nossa, que área incrível. E eu gostei mais ainda porque você trabalha o corpo inteiro. Eu não acho legal você ficar só numa região. Eu tinha essa preocupação de fazer alguma outra especialidade e passar a vida inteira estudando só um órgão. Eu achei plástica legal porque você opera tudo. Se você quiser fazer transplante capilar, você pode operar o rosto, tem o corpo inteirinho para operar. Então, eu fiquei encantado. Aí, depois disso, eu coloquei na cabeça que seria plástica e segui em frente. E você, em algum momento, antes de tudo isso que você está contando, cogitou alguma outra profissão? Ou sempre foi medicina? Eu gostava muito de medicina e eu gostava muito de aviação. Ainda gosto muito de aviação. Então, eu ficava muito na dúvida entre seguir aviação ou medicina. Isso explica, porque assim, o doutor viaja, ele, né? Viajo bastante. Então, a gente não sabe se tem a ver com as viagens ou se tem a ver com o céu e o avião, mas Também. está tudo junto. Eu sou sagitariano. Sagitariano é pé na Gosto estrada. de... Né? Então, desde isso é criança eu gostava de verdade. viajar. Não consigo ficar quieto muito tempo. Sempre tem que Gente, estar por isso que ele, programando alguma coisa. por isso que ele me explica tudo. Tá explicadíssimo. Ai, que delícia, eles falam. É, né? Muito bem, maravilhoso. Então, você fez a sua especialização é isso a especialização? Ou assistiu aulas com o doutor Ivo Pitangui, é isso? Depois eu fiz a formação em cirurgia geral, depois fui para o Rio de Janeiro, fiz estágio com o professor Pitangui por muito tempo e fiz a residência médica oficial pelo MEC com o professor Ronaldo Pontes. O professor Ronaldo Pontes, acredito que ainda é o detentor do título da pessoa que mais operou rostos do mundo. Ele agora já está com bastante idade, não sei como está o volume, mas ele ganhava bem longe dos outros cirurgiões dessa questão da experiência com a face. E como eu acho a cirurgia da face fascinante, incrível, e ela é complexa se comparar com outras partes do corpo, é a cirurgia que leva mais tempo para você aprender. E eu achei interessante estudar com ele. Era um outro sonho que eu tinha, então consegui fazer a residência médica no serviço dele. Eu soube que o cirurgião plástico, ali na sua especialização, sai especialista. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar para você. Especialista, geralmente, em tudo, de uma maneira mais voltada para o corpo, mas a destreza mesmo, para ser bom em face, ele vai ter que sair dali e buscar mais conhecimento, porque a face ela demanda um pouco mais mais complexo, de atenção ali. A formação da cirurgia plástica, ela tem essa parte da cirurgia estética, mas isso é só uma parte pequena da plástica, se for ver. Porque a gente tem que aprender a fazer a parte oncológica, reconstrução oncológica, reconstrução de mama, reconstrução por ressecção de tumor de qualquer parte do corpo. A própria cirurgia da mão, ela pertence à cirurgia plástica, é uma área que é dividida entre a plástica e a ortopedia. Além disso, a gente tem queimaduras, malformações cranianas. Então, a plástica ela é muito ampla. E quando faz a residência, embora seja uma formação longa, que você vai levar 11 a 12 anos no mínimo para conseguir fazer, você não consegue sair bom em tudo. Você vai ter uma boa formação, mas, em geral, depois de se formar, você precisa correr atrás para conseguir se especializar mais ainda naquela área que você tem mais aptidão. E digamos assim, eu não sei se para homem é assim, mas se fosse para mulher, a gente ia ficar meio assim. A gente está falando aqui de quando isso? Ai, gente, quantos anos que você tem, que você se formou? Porque ele não sabe, olha, não tem como saber. Por que eu quero te fazer essa pergunta? De quando você se formou para hoje, o que você aprendeu como critério de beleza, critério do que é belo, teve alguma mudança? Eu não sei de quantos anos a gente está falando, se nos últimos anos deu uma apertada, se você notou algum tipo de evolução, que na verdade não é evolução, ficou na verdade aberração. Se você notou alguma coisa nesse sentido, que distorceu os propósitos, esse tema, o que você falaria para a gente? Eu sou formado já há mais de 20 anos, e então muita coisa mudou.
E a beleza, ela nunca foi definida. Nunca ninguém conseguiu definir a beleza de uma forma bem objetiva, bem racional. A beleza, ela é percebida, mas ela tem muita influência temporal e cultural. Então, o que eu percebi realmente mudou muito o critério do que é belo, mas existe uma beleza que ela é mais tradicional, que ela é atemporânea. E eu, depois que eu terminei a formação aqui no Brasil, eu fiz uma peregrinação, como eu gosto de viajar. Eu fui fazer meu mestrado na Europa, reconheci meu diploma lá, tive a oportunidade de fazer estágio em vários países da Europa. Depois eu me envolvi com a produção literária, já participei de 20 livros de cirurgia plástica, a maioria lá dos Estados Unidos. Então também passei muito tempo nos Estados Unidos e eu fui observando essas mudanças culturais. Então, tem muita coisa que a gente pega de celebridade, de coisas da mídia, de cinema, novela, mas por trás de tudo isso tem uma beleza que todo mundo acha belo, que é essa beleza dos renascentistas, que é essa beleza que vem da arte, que uma escultura de muitos anos atrás, todo mundo que olha acha bonito, pinturas que elas são indiscutivelmente belas. Então, acho que o papel do cirurgião plástico é conhecer essa beleza atemporal, mas conseguir fazer um intercâmbio com o lugar que o paciente vive. Porque você precisa, por isso que eu falo que a gente precisa conhecer muito bem o paciente. Por isso que a consulta é tão importante. Porque não dá para padronizar a beleza e tentar chegar no mesmo resultado para todo mundo. Você tem que entender aquela pessoa, da onde ela veio, a história dela, o meio onde ela vai viver, o que para ela é belo, o que na comunidade dela é visto como belo, porque é a paciente que tem que se sentir bem. Não adianta eu querer impor um certo padrão, porque tem algumas linhas na cirurgia plástica de principalmente levar em conta aquele padrão que a gente chama de PI, que seria o gold standard. Isso que eu ia te falar, tem uns números que você pode seguir isso para tentar se basear, mas nem sempre isso vai agradar todo mundo. Não é uma coisa que é para todos. O resultado pode ser que fique estranho. Pode ser que não é aquilo que a pessoa queira. Que a beleza, ela é muito variável. E como que você chega nessa percepção? É conversando mesmo? Tem que conversar com a pessoa. Tem que entender ela. E você que dá a ideia ou você espera a pessoa reclamar? Primeiro, deixa a pessoa falar tudo o que ela quer. Depois, a gente precisa alinhar também com o que é possível. Porque, principalmente agora com as redes sociais, dá uma impressão que tudo é possível. Porque, realmente, numa foto, tudo é possível. Você pode fazer qualquer coisa. Os filtros são incríveis. Eu sempre falo, filtro é melhor que cirurgia plástica. Infelizmente, nenhuma cirurgia plástica é tão poderosa quanto um filtro, ou como uma boa edição de imagens, mesmo uma iluminação, uma maquiagem, fazem milagres. Então, primeiro eu entendo o que a paciente quer, mas depois a gente tem que alinhar, a gente tem que combinar. Eu vou explicar para ela o que é possível, o que a gente consegue, e tem que sempre explicar para o paciente que parte também do ponto de partida dela, do que ela já tem. Então, nem sempre a gente vai chegar onde ela está querendo, porque pode ser que aquela foto que ela trouxe de alguém que fez o mesmo procedimento deu certo naquela pessoa, porque era já um padrão dela. E a pessoa, às vezes, está querendo uma coisa que não tem nada a ver com ela. Então, a gente precisa alinhar muito bem. E você já topou fazer essas coisas? Tipo assim, a pessoa conseguiu te insistir. É porque eu tô falando assim, que eu já tentei convencer ele de tanta coisa. Toda vez, a última vez que eu falei, doutor, quero colocar ele. Ele falou assim, você não tem indicação. Todo mundo geralmente, não quer mexer. Se é uma coisa que eu acredito que não vai trazer um benefício, eu prefiro não fazer. Você fala não. Porque eu acho que tudo você tem que pesar, porque tudo tem um risco. E você tem que pesar se vale a pena passar por aquele risco para chegar onde está querendo. E eu vejo muita plástica como uma medicina. Então, às vezes você fala, mas, por exemplo, um silicone não é totalmente estético? Eu falo, não, nem o silicone é totalmente estético. Porque se a mulher já tem uma mama bonita, eu acho que ela não tem que mexer. Agora, se tem uma desproporção da mama dela com o tórax, seja porque a mama é muito grande e o tórax pequeno, ou o tórax está muito grande em relação à mama, uma mama muito pequena para aquele tórax, eu acho que isso é uma condição médica, porque aquilo está afetando a vida da paciente. Então, eu acho que sempre tem que ter um bom motivo para você levar uma paciente para uma cirurgia.
Senão, eu Não, não acho que vale a só o pena. estético é vazio e superficial, é isso? Porque eu acho que, às vezes, a pessoa está querendo algo que ela não precisa, que ela está querendo fazer por moda, ou porque as amigas fizeram, ou porque ela acha que tal celebridade teve sucesso porque ela tem aquela característica. E a gente sabe que não é assim. Ninguém fez sucesso porque a medida do rosto é de tal forma. É uma coisa muito mais complexa, é uma junção de fatores, né? Entendi. É, porque eu sei que tem a ver com moda, tem a ver com as coisas, Sim. mas, por exemplo, eu tento te convencer a fazer badortização na minha boca, já tem uns 5 anos. E ele continua falando assim, não tem indicação, já passou Ela 5 anos e não caiu já ainda. toda linda, boca Mas, muito bonita. mas deixa eu te perguntar, precisa esperar ficar no negativo ou Não não? necessariamente. Geralmente a prevenção é melhor, mas a plástica é igual eu falei da medicina. A gente sempre vai usar as estratégias mais tranquilas, menos invasivas primeiro, e só vai lançar mão dos tratamentos mais invasivos, mais agressivos, quando realmente é necessário. Por exemplo, não sei se o pessoal que assiste a gente sabe o que é a bardotização, Vamos que explicar. a Thalita contou, que é uma técnica que a gente utilizava muito há bom tempo atrás, que o nome vem da Brigitte Bardot, que eu não sei se todo mundo conhece, que era uma artista lindíssima e ela tinha os lábios lindos. E a bardotização é uma cirurgia para fazer o aumento dos lábios, em que a gente resseca um fuso de pele ao redor do lábio. É uma cirurgia muito boa, mas hoje em dia a gente tem tratamentos menos invasivos, como, por exemplo, preenchimento e até ultrassom microfocado, que a gente pode fazer aqui para conseguir uma eversão. Mas tem casos que a gente ainda precisa indicar uma barbotização. Então, a gente já vai entrar nessa parte, que a gente está falando de tratamentos faciais e o que realmente funciona. Sim. Já podemos começar, né, doutor? Por exemplo, Sim. eu e a bardotização, o meu é porque digita lá no Google, você que não sabe quem é Brigitte Bardot, a menina de quando é aquela mulher? 1900 e alguma Acredito coisa? que é 1970. Gente, ela não podia. Nossa, incrível, linda, maravilhosa. Quando que eu fui olhar e tal, ela aparece o dentinho assim, ó. Eu acho a coisa mais fascinante. Então, eu falo e meu dente não aparece. O que eu fiz? Porque como eu já estou atrás disso faz um tempão, e eu sempre tendo a obedecer o cirurgião plástico, Sim. sabe? Porque eu sou dessas. E aí, o que eu fiz? O primeiro passo, doutor, olha só. Fui no dentista. Expliquei, e aí a gente fez lá desceu ali os meus 2 dentinhos, ali 1 milímetrozinho. 1 milímetrozinho, que era o suficiente para manter a funcionalidade e me dar um pouco desse aspecto que eu queria, que era falar e que, inclusive, eu descobri que é um dos fatores, assim, uma das características da juventude, é enquanto você fala e aparece os dentes. Enquanto, quer dizer, que depois da velhice começa a descer, começa a esconder. Sim. Então, foi um dos primeiros passos. O próximo, supondo que eu vou hoje na sua clínica, aos 39 anos, doutor, quero efeito Brigitte Bardot, mas ainda não tem. O que você propõe para uma paciente que quer mais ou menos esse efeito? Por exemplo, no seu caso, o seu lábio já está bom, mas o primeiro passo seria fazer a parte de lábio com preenchimento. E depois a gente pode pensar em fazer essa questão do ultrassom microfocado para promover uma retração. Mas depende de cada caso. Igual você estava falando da questão da juventude, e sim, conforme a mulher vai envelhecendo, ou o homem também, o lábio vai invertendo, ele vai virando para dentro, então alonga o lábio superior, que é essa parte da pele, e a parte colorida, que a gente chama de vermelhão, vira para dentro. Encapa o dente, assim. E acaba encapando. Mas tem também a questão anatômica, porque tem pessoas que, por causa da anatomia do rosto, a maxila ela é mais para dentro. E nesse tipo de caso, ou a maxila é um pouco mais para dentro, ou ela é um pouco mais alta. Então, realmente, isso pode fazer que a pessoa fale não apareça o dente, É meu caso. não aparece o dente. Às vezes, a gente consegue corrigir isso fazendo alguns pontos específicos de preenchimento, ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, ou existe uma cirurgia para avanço também de maxila. Mas é aquilo que eu falei, é uma cirurgia muito mais agressiva, tem que pesar muito se vale a pena. Sim, é com o bucomaxilo que faz ou é com vocês? O cirurgião plástico também tem essa formação que é dentro da cirurgia crânio-maxilofacial.
Inclusive também tem a bardotização e tem aquela outra cirurgia que você também gosta, que É, é o lip lifting, que a lifting, gente fala, que tanto faz também, que é viu? uma incisão em asa de gaivota na base do nariz, em que a gente traciona e também consegue esse efeito de eversão. Aí, por exemplo, um caso igual ao seu, a distância do nariz à boca é curta, então não teria indicação dessa. Mas tem paciente que, às vezes, desde criança, já tinha essa distância longa. Então, se a paciente tem essa característica, vale a pena a gente investir em fazer esse lip lifting, também pode ajudar muito. Você comentou do ultrassom microfocado. O mecanismo do ultrassom, ai, gente, eu vou colocar um termo aqui, porque eu não sou obrigada a falar, se eu não sou da área. Ele frita. Ele Por trabalha por dentro. aquecimento dos tecidos mesmo. Porque todas as tecnologias de retração de pele, tanto essas externas quanto as internas que a gente usa hoje em dia, elas trabalham pelo aquecimento do tecido. E toda vez que o nosso tecido, nosso organismo é submetido a uma temperatura alta, Isso. ele vai ser estimulado a retrair, que é o que eu sempre comento também para explicar do bife, né? Quando você vai fritar um bife, Ele ele diminui. é grande, Então, quando ele frita, ele reduz. É mais ou menos isso. desculpa aí o Só termo que eu usei, é porque ele já me explicou assim, né? é de Quando a uma gente fala, forma muito mais controlada e são pontos bem pequenos. No caso do ultrassom microfocado, ele trabalha a parte interna da pele, ele vai fazer esses pontinhos de aquecimento, são pontinhos bem pequenos, lá dentro do tecido. Quando a gente está trabalhando com laser de CO2, o laser de CO2 ele trata a parte externa. Ele também promove retração de tecido. Aí o laser de CO2 a gente vê na pele aqueles pontinhos pretinhos. E ruga na hora, né? E ele já ajuda a tracionar. Tem paciente que, quanto mais a gente tem controle ali, quanto a gente quer fazer de energia, depende da resistência do paciente também. E a gente pode fazer um tratamento forte, a pessoa sente uma atração já imediata. Inclusive os peelings também têm um efeito de retração de pele, né? A gente tem vários tipos de peeling, né? Então, hoje, eu te procurando, você colocaria ali, vamos subir, para subir um pouco o seu lábio, vamos entrar num processo aqui com o Ultraformer, que ele já dá esse, e possivelmente um CO2 para melhorar a qualidade da pele externa também. CO2 também. Ele também ajuda na parte externa e ele também pode ser usado para fazer um certo grau de retração de pele. E aí a gente pode estender para outras áreas. A gente está falando dessa área aqui, né? Que daí no que ele trata aqui dá uma subidinha. Também uma leve consegue subidinha. fazer uma retração. E aí nas outras áreas, o que pode melhorar, por exemplo, com a proposta do Ultraformer hoje? Os tratamentos baseados nessa energia ultrassônica, ele pode ser usado em qualquer lugar do rosto e do corpo, inclusive. Eu acho que o efeito é mais visível no rosto. Eu não costumo indicar para o corpo porque eu acho que o custo-benefício não vale a pena. Acaba que a cirurgia tem um efeito muito maior. Mas a gente usa bastante, por exemplo, para pescoço, para conseguir uma certa retração, para o terço médio, região ao redor do olho também e até para um pouco de elevação da sobrancelha. Então, o legal do ultrassom microfocado é que ele deixa a pele mais firme e ele também é um bioestimulador de colágeno. Então, para pacientes com uma flacidez pequena e alguns casos de flacidez moderada, ele pode funcionar. Agora, aquela questão que a gente sempre fala do funciona ou não. A gente tem visto pacientes com uma flacidez grande e alguns profissionais indicando ultrassom microfocado. Não vai fazer efeito. A pessoa vai ter um gasto e não vai ver o resultado. Ela não tem mais estrutura nesse tecido, né? Às vezes não tem como, não vai funcionar. Se a flacidez já é maior, se você tem um deslocamento dos tecidos internos muito grande, não adianta, não vai. Aí o caso é cirúrgico. Aí é o caso cirúrgico. A gente tem que entender por que a pessoa está daquele jeito. Então, a avaliação é muito personalizada. Porque tem gente que acha que a cirurgia plástica depende da idade. Mas a gente tem feito a cirurgia do facelifting, que é aquela atração, em pacientes por volta de 20 anos, 30 anos, que perderam muito peso. Por exemplo, a pessoa faz uma bariátrica. Ela tinha o rosto cheio, perdeu muito peso, o rosto desaba. E não adianta, ela tem 20 anos, mas se está com aquele excesso de pele muito grande, não tem como, a gente vai precisar indicar o facelift. Mesmo com a idade de 20 anos, essa pele não retrai, contudo... Não... É muito variável, mas quando distendeu muito, é muito difícil de conseguir a retração. Quando existe esse excesso de pele mesmo,
a única forma de tratar é removendo a pele. É igual na barriga também. Quando você tem um excesso de pele muito grande, pode usar a máquina que quiser, não vai retrair. Isso um cirurgião plástico experiente ele sabe dizer. A gente vê pela qualidade da pele da pessoa, quando a gente palpa, a gente consegue ver se tem uma elasticidade suficiente para indicar só uma máquina, só algum tipo de tecnologia. Mas quando a gente percebe que aquela pele já foi muito danificada, não adianta, não vai resolver. Então, tratamentos faciais que funcionam. O Ultraformer, até numa flacidez ali, grau 2, é isso? É uma Moderada. moderada, quando a gente Moderada. vê que é uma pele de boa qualidade, que foi bem cuidada, e ele pode responder. E aí você indica o quê? 2 vezes por ano? Uma vez por ano? Depende. O tratamento padrão é uma vez por ano, principalmente para prevenção, porque tem muita gente que faz para prevenção, ou para flacidez leve. Quando é flacidez moderada, a gente pode propor de fazer 2 vezes por ano. E associar com, por exemplo, um bioestimulador injetável, que também é muito interessante, que a gente tem hidroxapatita, tem o ácido polialilático. Então, você atuando em 2 frentes, você vai ter um resultado melhor. E a gente tem que avaliar se a paciente está precisando de tratamento só da parte interna ou da parte externa também, porque às vezes você precisa associar vários tratamentos para um bom resultado. Certo. Então, ok. A gente tem o Ultraformer que funciona para um tratamento interno dessa pele do rosto, né? Sim. Um reposicionamento. Digamos que essa paciente precisa de algo um pouco mais forte, que ainda não seja a cirurgia. O que a gente poderia ter? Aí a gente tem que avaliar o que causou aquela flacidez dela. O que é muito comum? Essa perda de volume, igual eu falei, quando a pessoa era mais cheinha e emagreceu, ou então com o próprio envelhecimento, a pessoa ela vai perdendo volume de todas as camadas. Então, a pele, a gordura do subcutâneo, a musculatura e até o osso, a gente vai perdendo volume com o tempo. E quando a pessoa está com flacidez porque perdeu volume, a melhor opção é você devolver esse volume. A gente tem várias formas de devolver o volume. A gente pode, por exemplo, coletar gordura de algum lugar do corpo e fazer a lipoenxertia, injetar no rosto. É uma excelente opção. Fora isso, a gente tem o preenchimento, que a gente pode usar. Tem preenchimento de ácido hialurônico, que é o mais utilizado, e tem preenchimento de outras substâncias. Contanto que sejam absorvíveis, são boas opções. A gente só não indica preenchimento permanente pelos riscos. E fora isso, a gente tem a questão estrutural. Tem pessoa que muito jovem já vai estar com uma flacidez, porque ela não tinha uma boa estrutura. Por exemplo, a Thalita, ela nasceu com sorte, que ela tem uma estrutura óssea maravilhosa. Só que nem todo mundo é assim. Então, tem pessoa que não tem uma boa sustentação óssea. Esse tipo de pessoa, a gente vai ter que criar sustentação para a face dela. Porque não adianta nem indicar a cirurgia se você não tiver criado esse alicerce de sustentação. Então, a gente tem que avaliar como é que é a estrutura dessa paciente. A gente tem que ver, precisa fazer uma estruturação de arco zigomático, de mandíbula. Geralmente, a gente está usando o preenchimento de ácido hialurônico, que são vários tipos de ácido hialurônico que existem, e existem tipos específicos que é para você fazer a estruturação óssea, que é um ácido hialurônico mais denso, mais forte, que você vai fazer uma aplicação mais profunda. O que antigamente a gente chegou até a utilizar aqueles implantes, mas hoje em dia Próteses, praticamente né? caiu em desuso, porque o preenchimento é muito mais tranquilo, menos agressivo, você faz em consultório e um resultado fenomenal. Então a gente tem que avaliar o que causou. Então, no caso, pode ter sido perda de volume, a gordura é um excelente material ou preenchimento. Agora, por exemplo, se o problema é falta de estrutura, a gordura já não é interessante, porque a gordura ela não vai ter essa mesma força de um preenchimento específico para osso. A gordura, se você vai pingando ela aqui na mesa, ela vai pingar, ela vai espalhar. O preenchimento que a gente usa para o osso, se você for pingando aqui na mesa, ele vai fazer uma coluna. Ele sobe, ele consegue suportar o tecido. Então, a gente tem que saber qual é o nosso objetivo, o que a gente está querendo. Então, por isso que é muito individualizado o tratamento. Esse preenchedor que ele forma essa estrutura, né? De repente, para
substituir ali aquele osso que já não, né? Enfim, é isso. Sim. E aí, com o tempo, ele o que? Ele diminui? Ele Depois migra? ele vai absorvendo. Ele vai Que diminuindo. o próprio corpo vai degradando. Então, ele é um produto, o ácido hialurônico, ele já existe no nosso corpo. A gente produz ácido hialurônico. Então, ele é um produto muito bom para ser utilizado, porque o risco dele é muito baixo. Como natural, ele é isso? entende como sendo uma coisa que ele existe na natureza, né? Só que ele vai sendo degradado. Então, a gente precisa repetir as sessões. Então, a gente vai ver, dependendo de cada caso, de cada paciente, qual vai ser a frequência que a paciente vai precisar fazer. A parte boa é que esse preenchedor, que é mais rígido, ele dura mais. Essa aqui é a parte mais interessante. Uma vez você comentou que tem alguns que são específicos para homem. Tem um que ele, não é que ele só pode em homem, mas ele é o mais duro, vamos dizer assim, é o mais forte de todos. E ele foi muito estudado para fazer a mandíbula e queixo, que é uma característica de beleza masculina. E então, quando a gente está querendo fazer aquele rosto mais quadrado, mais forte, a gente vai dar preferência por esse preenchedor específico. E é muito interessante nos dias de hoje essa questão de masculinização e feminilização da face. Porque nós temos pessoas que estão querendo, às vezes, independente do gênero, a pessoa ela quer ter um rosto mais masculino. E a gente consegue trabalhar essas características, porque tem características que são masculinizantes. Geralmente, aquela mandíbula bem forte, ela é mais masculina, um queixo mais quadrado. Mas a gente tem mulheres, modelos e artistas que querem ter o rosto assim. A própria Angelina Jolie, o rosto dela é bem quadrado, ela tem uma mandíbula bem marcada. Geralmente, isso é uma característica mais masculina. Mas está ficando muito aceita também para mulheres. Por isso que a gente fala que a beleza é muito individual. A gente estava falando sobre quando eu li sobre a questão da juventude e aparecer os dentes, eu também li no meu mesmo artigo que aparecer os dentes é uma característica feminina. Sim. Então, a gente está falando da Angelina. A Angelina tem a quadradão aqui, mas ela tem aquela boca enorme e aqueles dentes que fica o tempo todo ali. Ela tem uma coisa interessante que é o olhar dela, que ela tem um olhar muito feminino. Ela tem os olhos muito femininos, a sobrancelha bem arqueada. Então, ela fica interessante por causa disso, que não é aquela coisa muito padronizada, tem uma quebra ali que fica chamativo, que fica bem. Volta naquilo que você começou falando, que a beleza, ela não tem como ser explicada 100%. Não tem ela, como. Às vezes, é um conceito que depende de tudo. Bem para ver, não tem uma aparição, por exemplo, da Angelina, que ela não está com um cabelo especificamente e tal. E o próprio lábio carnudo é uma característica mais feminina. Não que tem homens com lábios carnudos e que são bonitos também, mas em geral um lábio mais carnudo é uma característica mais feminina. E a gente trabalha muito isso também com o paciente transgênero. Que se está querendo feminilizar, faz um lábio mais carnudo, um lábio mais delineado, o rosto mais triangular, essa região aqui mais valorizada, esconde um pouco a testa. Agora, se é um paciente que está querendo ficar com o rosto mais masculino, você vai deixar a sobrancelha mais reta, você vai fazer ângulos mais agudos, um ângulo mais 90 graus, aquela transição mais aguda dos elementos da face. O rosto feminino, ele tem transições suaves, ele é mais arredondado. O rosto masculino, ele faz ângulos mais agudos, pontas, mais marcado, você vê uma sombra mais forte. Na mulher tem pouca sombra, um rosto feminino ele tem pouca sombra. Então a gente trabalha nisso. Por exemplo, a blefaroplastia, ela pode ajudar a masculinizar ou feminizar um rosto também. Porque geralmente a mulher, ela tem um olho maior, ela tem um olho um pouco mais visível, chamativo. Já a beleza masculina, ela está relacionada mais com um olho um pouco menor, mais fechadinho, que geralmente eu noto também essa força dessa região. Sim. Você falou eu tenho um meu mais novo, 90% do rosto dele é a boca. Porém, a segunda outra característica é isso aqui, extremamente marcado, que ele abaixa assim, você vê a boca e você vê aquela essa sobrancelha parte aqui, cerrada, isso aqui para frente, isso bem masculiniza masculino. bastante o rosto. Isso daí, até um tempo atrás, a gente fazia uma cirurgia que agora não é tão comum, que
aquela questão da frontoplastia, que a gente faz incisão, faz um descolamento e a gente conseguia ou raspar ou ressecar essa região aqui na mulher, para conseguir suavizar. Hoje em dia, quando a mulher tem essa região um pouco mais forte, a gente consegue fazer um enxerto de gordura que já suaviza. E é um procedimento muito mais simples. Olha só, a gente passeando nos temas. Botox para essa região, melhora? O Botox é para isso? É. Aí depende, porque o Botox, a ação dele é muscular. E realmente tem pessoas que essa região é muito evidente por causa do músculo. Que aqui a gente tem um músculo corrugador, que ele é um músculo potente, ele é um músculo forte. E às vezes por uma característica constitucional da pessoa, ou porque a pessoa contrai demais, esse músculo ele hipertrofia. Você está fazendo uma musculação. É uma musculação. Então, pode ser que o volume aqui esteja muito forte por causa do músculo. Aí o Botox vai resolver. Então, a paciente chega em você e fala assim, doutor, estou com o rosto muito sofrido. Tem aquelas pessoas que aparentam ter uma idade, mas elas não têm. E é aquele rosto de sofrimento, né? É porque franze demais essa testa, é isso? Também. Isso aí que eu também sempre falo, que muita gente acha que a cirurgia do rejuvenescimento facial é puramente estética. E eu acho que não, porque não tem nada pior que você estar se sentindo muito bem e alguém chegar para você e falar assim, nossa, você está cansada, você dormiu mal hoje. Isso acaba com a pessoa. Eu tenho muito paciente que resolve fazer a cirurgia por causa disso, porque ela fala que ela está se sentindo extremamente bem e todo mundo pergunta para ela, fala, mas está cansado? Teve inclusive um paciente que ele veio operar a pálpebra porque o chefe dele estava achando que ele bebia, porque ele tinha a bolsa aqui muito grande, parecia aquele olho inchado de quem bebe. Ele falava, eu nem bebo, mas você fica com cara de que está bêbado, de que está de ressaca, porque as bolsas estão muito projetadas. Olha que esse tema é interessante, porque a gente está falando um pouco de visagismo. Sim. A imagem que você precisa passar às vezes, né? E é engraçado que eu já tive um ateliê de sobrancelhas, e uma vez um rapaz me procurou. Ele trabalhava como uma escolinha de futebol e ele, imagina, acho que o tipo técnico ali, né? Só que, doutor, pensa numa cara de anjo. A sobrancelha dele descia até aqui, assim, sabe? Então, a sensação é que ele estava o tempo todo com cara de singeleza. Então, ele... Jota essa bola! E as crianças... Que fofo. Não leva a sério. Não, e aí, então, o que eu precisei? Diminuir um pouco aqui, desci aqui para levantar essa sobrancelha. Mas pra ali é o caso que eu consegui superficialmente. Mas se não, porque ele tinha uma voz grossa, tinha, mas o rosto era um rosto muito singelo. Sim. Sabe, delicado, enfim. Mas em alguns casos, você não resolve indo fazer sobrancelha, você resolve só na cirurgia. E é muito interessante que um dos meus maiores públicos no facelifting são os homens, que geralmente na plástica o maior público é a mulher. Mas na face, não chega a meio, mas chega a uns 40% de homens. Porque eu tenho pacientes que eles são donos de empresa, são pessoas que comandam grandes times, são líderes. E eles falam que para você conseguir manter esse controle e esse respeito, você não pode ter aquela cara de velhinho cansadinho, senão as pessoas não te respeitam. E hoje a gente está ficando no mercado de trabalho muito mais tempo, cada vez mais. Ninguém mais está aposentando tão cedo. E eles me contam que eles sentem muita diferença depois que fazem a cirurgia. Eles falam, às vezes você vai fechar um contrato importante, chega uma pessoa com aquela carinha muito velhinha, não passa tanta segurança. Então, meu público masculino é muito forte por causa disso, pela impressão que você passa. E isso é muito importante. E aí que entra também a questão de você tomar cuidado ali no que você vai fazer com o paciente. Porque se ficar aquela plástica muito cheia de estigmas, que pode deixar aquela coisa que você olha e vê que a pessoa operou, isso atrapalha também. Não passa a impressão também de uma pessoa confiável. Então, você tem que fazer de uma forma que você mantenha as características daquela pessoa e que não seja possível identificar que ela foi submetida a uma cirurgia, principalmente nesse público masculino. Que a característica da velhice, ela vai... esse derretimento, ele entristece o rosto, né? Então, não é para você ficar com cara de feliz o tempo todo. É só não ficar com cara de triste, ou seja, ficar equilibrado, né? Se você deixar no plano correto, daí quando a pessoa for falar com veemência, for ali
né, o motivacional da semana, aí ela vai se expressar e o próprio rosto vai corresponder às emoções, a ênfase com que ela quer, Sim. né? Se estiver negativo, ela pode gritar, vai fazer e acontecer que ela vai continuar com aquele rosto que não condiz, às vezes, até com o que ela está sentindo. Aquele rosto, às vezes, muito envelhecido e que não está bem cuidado, ele passa um aspecto de fragilidade. Às vezes ele não passa essa força, ela não passa essa motivação até para o seu time, de que você é uma pessoa que consegue liderar eles. As pessoas, os funcionários, sua equipe, seu time, eles têm que te admirar, eles têm que te ver como uma pessoa forte. Se você tem uma aparência muito frágil, talvez você não consiga passar a mensagem que você está querendo. E essa é outra coisa que as pessoas falam também, que é muito triste quando você olha no espelho e não se reconhece. A pessoa Não se combina sente seu muito interior mal. com o seu exterior. Porque às vezes a pessoa ela é jovem. Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Esses dias eu vi o Ney Matogrosso falando sobre isso. E por dentro você continua igual. E a gente, conforme vai envelhecendo, vai sentindo também. Eu me sinto igual quando eu tinha 18 anos, só que é lógico que o corpo começa a dar sinais. Você tem uma dorzinha na articulação, começa a ter uma dorzinha nas costas, e é normal. Mas eu acho que você tem que tentar fazer esse equilíbrio da parte exterior com a parte interior. Acho isso muito importante. Mas é que a luta aí é autoconhecimento. Sim. Porque, primeiro, você falou de homens, né? Uma vez, eu conversando com um doutor, ou foi uma doutora? Ah, não, foi uma dermato, bem antiga e bem conhecida aqui na cidade. E aí, ela foi... Enfim, ela só chegou assim... Ai, ela estava sem paciência. Eu gosto mesmo de tratar homem, que ele chega assim... Preciso melhorar. Ele faz qualquer coisa que você mandar, sem reclamar, sem perguntar, porque ela acho que estava acostumada. E ela comentou alguma coisa assim, que ela tinha acabado de atender um paciente muito velho, que tinha ficado viúvo e nunca se cuidou. E aí agora ele tava para jogo, né? Então ele chegou e falou: doutora, tô viúvo, tô sozinha, preciso encontrar alguém, dá um jeito na minha cara. Bem, né? E aí simplesmente, né, vai acontecendo. Sim. Só que identificar, por exemplo, você falou aqui agora, a gente vai fazer um corte, a gente vai divulgar e tal. E às vezes um homem, um líder, né, um chefe, né, vai, pô, faz sentido, vou atrás. Sim. Né? Mas e quem não tem informação? Ele vai deixar chegar no nível hard. Muito crítico. Para ir tentar ir atrás. E quando é assim, doutor, que já chega assim muito negativo para você? A gente consegue também fazer melhoras, né? Às vezes não vai ser numa vez só. Às vezes você vai ter que fazer por etapas. Mas a gente sempre consegue dar alguma melhora para essa paciente. Tem uma frase muito interessante até do meu professor, Ronaldo Pontes, dessa questão da idade. Ele fala o seguinte: ninguém é tão jovem que não pode morrer amanhã. E ninguém é tão velho que não pode viver mais um ano feliz. Então, sempre tem algo que a gente pode oferecer para essa pessoa, que a gente vai conseguir dar para ela ali uma satisfação. Então, sempre vale a pena, a gente sempre tem algo. Talvez não vá ser o melhor cenário possível, mas que a gente vai conseguir trazer alguma melhora, vai sempre. Eu já ouvi de um cirurgião que não é plástico, mas ele disse que quando entrou na cirurgia, quando entrou em medicina, o sonho dele era ser cirurgião plástico. Uhum. E aí ele fez tal, e aí ele foi assistir com uma experiência, tipo você que você foi fazer com... E aí, até então, entrou lá na cirurgia, viu reconstruindo, ficou todo animado, não sei o quê. E aí, na semana seguinte, ele voltou para a clínica para, né, acompanhar o caso. E ele todo feliz, assim, nossa, a paciente melhorou, né? Bem nesse estilo, algo que eu posso fazer com a minha mão. E aí, ele disse que encontrou a paciente do doutor amigo dele, triste, que ela não estava gostando, que ela não sei o quê. E aí, na hora, ele soube que ele não saberia lidar, ele não tinha estrutura para lidar com a frustração, Sim. com o não gostei, insatisfação do paciente. E aí, ele foi, não sei para onde que ele foi, para ser nutrólogo, mas tudo bem também. A gente entende. Como é isso para você? A gente tem que já preparar o paciente ali no pré-operatório. Porque as pessoas acham que você vai fazer uma plástica e no dia seguinte você já está linda, maravilhosa. E a gente tem que preparar que são fases.
Uma vez eu até vi um post seu muito legal sobre isso. Nos primeiros dias é normal. A pessoa vai, meu Deus, por que que eu fiz isso? Estou aqui toda inchada, roxa. Depois fica um tempo sem poder sair de casa, tem um monte de limitação. Então, o primeiro mês depois de uma plástica, ele é um mês chato. A gente já tem que preparar a pessoa e já dar aquela reduzida ali na expectativa para ela saber que o primeiro mês não fica legal. Eu sempre já falo bem assim, falo, ó, o primeiro mês é feio, o primeiro mês é ruim. Depois de um mês, para de ser feio. Mas ainda não está bom. Não tá bom. Começa a ficar bom depois de 3 meses. E o resultado é depois de 1 ano. Sempre a cirurgia plástica, a gente tem que avaliar os resultados depois de 1 ano. Então, acho que a melhor forma que eu consegui de lidar com isso é já preparar Reduzindo a antes. expectativa. Já avisar bastante e alinhar bem a expectativa. Aquilo que eu tinha falado no começo também. Que, principalmente com rede social. A pessoa hoje ela está se comparando com alguém que está com um filtro, que não é real. Sim. Então, elas estão olhando pessoas ali na rede social, nossa, que maravilhosa, tal, mas nem aquela pessoa é daquele jeito. E o grande perigo que eu vejo é quando o médico não percebe essa expectativa muito além da realidade e não avisa antes, porque realmente vai ter insatisfação. Hoje, o nível de exigência está muito alto, principalmente no Brasil. Os brasileiros, a gente sempre ouve falar, né, que todo mundo fala que cirurgião plástico brasileiro são os melhores do mundo. Eu acho que é porque as pacientes são as mais exigentes também. Sim. Aqui no Brasil, as pessoas têm um nível de exigência elevadíssimo. Eu já vi uns antes e depois dos nossos norte-americanos que eu não consigo entender. Eu falo... É sério, doutor, eu falo, por quê? Não entendi. A não ser que elas estejam realmente felizes, né? Aí você fala, se ela tá bem, mas mesmo assim... O nível de exigência é muito diferente. Quando eu estive lá na Europa ou nos Estados Unidos, a gente vê isso. São casos que eu olhava assim, pensava, nossa, se fosse no Brasil, essa paciente ia brigar tanto. E lá elas estão muito felizes, isso que é impressionante. Elas têm um outro olhar. E é muito interessante, até a gente está falando de rosto, mas de corpo. Por exemplo, para uma europeia, para uma canadense, elas especificamente te pedem que elas querem que o peito se mexa depois da cirurgia. E isso para uma brasileira é um absurdo. E quando eu trabalhei lá, elas pediam, elas falavam, doutor, eu não quero aquele peito duro. Eu quero que quando eu ande, meu peito mexa. Aqui no Brasil já é o oposto. Gente! A gente tem que sempre conversar bem para ver o que a pessoa está querendo. Será que a gente acha uma canadense para vir dar um workshop para a gente ter um pouquinho menos de paz? Porque, doutor, não dá para conviver com essa... Mas é impressionante. Quando você vê os filmes de Hollywood, se você reparar... Você está falando, eu estou vendo as câmeras lentas. Quando as mulheres andam, as mamas mexem. E isso é considerado o auge da beleza das mamas. Agora, aqui no Brasil, qualquer novela, qualquer filme nacional já é o oposto. Às vezes elas já estão com aquele silicone aquele silicone duro mesmo, aquilo é contratura. Tá. Que aqui no Brasil é considerado bonito. Tem muita paciente que elas trazem foto ali do jeito que elas querem e eu olho e falo, olha, essa paciente ela está com contratura. Essa celebridade, estou vendo aqui que é contratura. E não é a gente que faz a contratura, é o corpo que cria. Né? Mas no Brasil é bem aceita a contratura. E a contratura tem vários graus. Já nos outros países, começou a ficar mais dura, elas querem trocar. Já está na hora de trocar. Aqui no Brasil, parece que quanto mais duro fica, mais felizes elas estão. Por isso que a gente acaba fazendo indicando mais mastopexia do que os americanos, do que os europeus. E tem essa mesma situação em relação ao rosto? Tem alguma peculiaridade aí? No rosto, principalmente as latino-americanas, elas são exageradas. Quando eu recebo paciente colombiana, venezuelana, eu sei que elas querem um pouquinho de exagero. Mas a gente tem que entender que lá é normal. Por exemplo, preenchimento labial para colombiana e italiana também. Elas gostam dos lábios muito evidentes. Mas lá é normal. Lá não vai ser tão chocante. Agora, se você pegar uma europeia e você fizer um lábio mais evidente, ela vai ter problemas lá. Onde ela for, todo mundo vai ficar olhando para ela, ela vai se sentir mal. Então, a gente tem que saber muito bem. Eu recebo pacientes de vários países. Então, eu sempre tenho que ver muito bem o que a paciente está querendo. Por isso que você falou no começo que a avaliação engloba até a cultura, a localidade, a localização. Porque eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela casou com um alemão.
E ela tinha silicone. Ela voltou para tirar porque ela não se sentia bem lá. Porque onde ela ia, todo mundo ficava olhando e achando Porque lá aquilo não um tinha absurdo. as pessoas. Então, você tem que Ela tomar é cuidado. menor, as pessoas lá são. Lá, quando faz aquele colo muito marcado, Ah, lá é uma coisa muito estranha para eles. tá, mas Eles isso, não acham normal. esse ponto que você falou sobre a questão de modificar o seu corpo natural e depois não sustentar psicologicamente. Você Sim. falou assim, eu vou chegar e as pessoas querem, eu quero o rosto quadrado. Mas É isso, você geralmente... tem que tomar muito cuidado. Então, Essas porque características. ele falou do meu rosto. Gente, não é legal, você tem que ficar o tempo todo falando assim, não vou te morder, não vou te atacar, não sou uma ameaça. Às vezes tem que vir desconstruindo, porque você não tem a personalidade exata daquele rosto cheio de pontas, Sim. agressivo, Que né? se combina, né, com a Que sua não se combina. E aí personalidade. a pessoa se muda completamente num consultório. Como é que ela vai lidar com isso depois? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante, que você perguntou da questão cultural quanto ao rosto. O facelift, ele só faz isso. Então, é muito difícil, em qualquer país, um facelift ser entendido mal, a pessoa não se sentir bem. Porque simplesmente é esse efeito. Agora, o preenchimento, ele muda realmente a fisionomia. Então, o preenchimento, você tem que entender muito bem da pessoa, o que ela está querendo e a mensagem que ela quer passar. Agora, essa mensagem de juventude, ela é bem vista em qualquer lugar. Isso eu nunca vi alguém reclamar do rosto facelift. estar mais reposicionado. Até porque Isso ele vai é usar mundial. a base natural da pessoa, que é É a estrutural, própria essa é a pessoa. ideia. Só parece que ela está bem. O que eu amo do facelift é que minhas pacientes, elas ficam tão naturais que elas não contam. É difícil uma paciente que faz o facelift contar. Por isso que é difícil a gente ver lá no Ver seu antes grupo não pessoa tem. que mostra. Ninguém quer assumir. Eles não querem, porque eles falam que todo mundo chega para eles e falam, nossa, como você está bem? Elas falam, que eu estou dormindo melhor, tirei férias. Então, elas não contam nem para a família. Tem pessoas que elas fazem, só quem mora na casa dela que fica sabendo, porque realmente o resultado é muito natural. Agora, a cirurgia corpórea já é mais difícil, né, de você falar. É que assim, né? gente, eu vou tentar aqui explicar uma coisa que é difícil. Porque mulher é difícil. Imagina, quando se trata de rosto, a gente está falando igual você. É você que começou a falar. A face, ela é o primeiro que chega, né? Primeiro marca identidade. sua identidade. Então, se você faz uma cirurgia plástica e todo mundo começa a elogiar, não dá a entender que antes você era feia? Também. Então, você fala assim, tá não vou. E eu não vou dizer que eu sempre fui assim. Não, são os seus olhos. Né? É difícil você admitir mesmo. E realmente, assim, é difícil você identificar alguma marca. A cirurgia plástica bem feita do rosto, ela não vai deixar estigmas. Porque quais que são os estigmas que você percebe que a pessoa operou? Principal, quando sobe aqui o pé do cabelo. Isso aí, plástica antiga, pode olhar. Que É um vai parar palmo, aqui, gente. Isso aí chama, você vê Aumenta que a pessoa a está testa. operada. A testa na lateral aqui. Outra coisa é o lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha ele tem que ficar solto. Quando você vê muito junto. artista brasileiro que operou mais tempo, eles têm aquela coisa grudada, repuxada. Isso chama muita atenção que operou. E a gente tem que conseguir sempre disfarçar bem a cicatriz. Então, a cicatriz do facelift, ela tem que cair naquelas dobras e dentro do cabelo. Então, geralmente é dentro do cabelo, contornando as dobrinhas da orelha, atrás da orelha e depois vem para o cabelo de novo. Então, ela fica muito escondida. É muito difícil. Eu tenho paciente que conta que o cabeleireiro fica doido procurando ali. Onde que está? Porque eu sou maquiadora, né? E aí eu vejo as bléfaros, eu vejo tudo aqui e elas não falam. Doutor, e é incrível. E eu fico, antes eu achava que tinha a ver, nossa, essas pessoas, porque muito antigamente, quando eu maquiava, né? Eu falei assim, nossa, essas mulheres ricas não gostam de contar o que elas fazem. Mas não, depois eu fui ver que realmente é complicado você ficar, mas não dá para ver. Fica muito escondido, né? Isso é uma das grandes alterações que teve também ao longo dos anos, porque antes a incisão ela era muito reta aqui, não acompanhava a orelha. E aí tem uma outra discussão enorme se você vai fazer incisão na frente ou atrás dessa região da orelha que a gente chama de tragus. Só que, na minha opinião, o tragus, ele é uma estrutura... Essa é outra coisa que denuncia da plástica. Essa estrutura aqui, o tragus, ela tem que ser bem marcadinha. E a pele dessa região ela é muito fininha. Ela é bem diferente da pele do rosto. Quando você põe a cicatriz por trás do tragus, você vai levar a pele do rosto, que é mais espessa, em cima. Então, você apaga o tragus. E isso faz dar aquela coisa que você não sabe o que está estranho.
Você olha a pessoa, você vê que tem alguma coisa estranha, você não sabe o quê. Entendi. Isso, para mim, é péssimo. Deus Isso me perdoe. também Agora eu só denuncia. vou ficar só olhando tragos para lá e para cá. Isso denuncia muito. Então, por isso que eu prefiro sempre incisão para cá. O importante é você quebrar ela, você acompanhar a curvatura. Que a incisão mais reta é mais visível do que quando você quebra ela. Se você segue a sombra da pele, ela fica mais escondida. Se você pegar pessoas com mais de 45 anos e for olhar essa região, já tem umas ruguinhas. Então, Sim. na verdade, você está trocando aquela ruguinha por uma cicatrizinha mais escondida até, né? Sim. Quando você faz um lifting facial, no caso, no centro cirúrgico, você já coloca alguma... Você faz alguma coisa? Porque eu já vi peeling. A gente precisa falar de peeling? Daqueles assim que é bem estranho, doutor. Vamos falar sobre ele, que é estranho. Dá para fazer junto com a cirurgia, tanto peeling químico quanto laser de CO2. É possível fazer com a grande vantagem que a paciente está anestesiada. Então, ela não vai sentir nada, né? Só... Eu acho que isso deixa o pós-operatório mais difícil, porque o pós de um peeling ou de laser é pior que um pós de cirurgia. Porque quando você faz o facelifting, fica inchado, pode ficar roxo, mas é muito raro alguém falar que tem dor, porque geralmente perde um pouco da sensibilidade. Então, não é uma cirurgia que dói, a recuperação geralmente é tranquila. Agora, a recuperação de peeling e laser é mais chata. Dá, no mínimo, aquela sensação de quando você tem uma queimadura solar. Então, eu vejo que quando a gente faz ali junto, você tem que explicar isso para o paciente. Ela vai sofrer um pouquinho mais. E tem gente que aceita fazer? Tem, porque o efeito é muito bom. Realmente, esses tratamentos de superfície de pele, eles são legais para essa questão de qualidade da superfície, porque a cirurgia, o facelift, não melhora a qualidade. Se a pele não está boa, o facelift ele vai tirar o excesso, vai reposicionar, mas você precisa fazer um cuidado. Agora, qual que é a minha opção? Minha preferência? Eu prefiro tratamentos mais light, que o paciente não vai sofrer muito, porque a gente tem esses peelings muito fortes que você faz uma vez só, realmente tem essa vantagem. Mas tem a desvantagem que aumenta a chance de ter alguma complicação, que pode ser uma mancha na pele, pode descolorir a pele, ou pode escurecer a pele, ou pode fazer uma ferida, pode gerar cicatriz e pode fazer uma infecção. Então, eu sempre acho melhor você usar um peeling mais light, fazer mais sessões, do que querer fazer uma muito forte. Que antigamente, lá quando eu estava começando, 20 anos atrás, a gente usava o laser de CO2 não fracionado. Porque o fracionado ele divide o feixe do laser em vários pontinhos pequenininhos, que é esse que a gente usa atualmente até no consultório. O laser de CO2 não fracionado só se faz em centro cirúrgico, porque dói muito. Mas o tempo de recuperação também é muito longo. Você fica um mês, o rosto praticamente ali carne viva, igual o pessoal fala, né? Eu acho que não vale a pena. É melhor você fazer um laser fracionado no consultório, mais sessões, ou um peeling um pouco menos concentrado em mais sessões e ter uma coisa mais light ali que não traumatiza a pessoa, né? Sim. Eu acho sempre mais interessante. Eu fico um pouco preocupada, né, doutor? Porque eu acabo lidando muito com o público final. Psicologicamente, resultados muito intensos, eu acho que gera um pico de satisfação. E daqui a pouco, quando cai, ela já quer outra coisa. Você acha que eu não percebo? Lógico que eu percebo. Porque você acabou de operar, vamos falar de um corporal. Você sai com uma cintura desse tamanho, sendo que você não tinha aquela cintura. Aí você já mudou as roupas, você já muda do cabelo. É uma mudança intensa e extrema para a grande maioria. E aí, numa situação como essa, a resposta da sociedade é também... Imagina, mais, né, as pessoas vêm, aí você fica, nossa, Mas daqui a pouco as pessoas começam a acostumar. Aí já começa a baixar os... Já sabe que você mudou de vida. Sim. E algumas pessoas geram essa dependência, digamos que química, pela... E eu percebo... Fazer. Então, daí entra naquele transtorno dismórfico corporal, né? E eu percebo isso na questão do rosto. Sim. Que... Né? Qualquer coisa que você faz ali, você vai perder na mão. Hoje, mais, né? E aí chega nesses pontos muito
né? Exagerado. Exagerados. Né? Eu até gosto daquele termo que você fala, que as pessoas esquecem como é que elas eram antes. É uma amnésia. Amnésia corporal. Adoro quando ela fala fui. isso. Que é bem isso. A pessoa ela esquece completamente como ela era. Porque sempre dá para ficar melhor. Ninguém é perfeito no mundo e ninguém vai ser, é normal. Sempre você pode fazer algo ali para melhorar. Mas tem que saber que, às vezes, não é pelo caminho da plástica. Muitas vezes o ficar melhor é você se cuidar melhor, né? Você se alimentar melhor, praticar exercícios, cuidar da saúde mental. Porque, por exemplo, o rosto. Não adianta você fazer cirurgia ou qualquer outro procedimento se você é uma pessoa muito estressada, muito nervosa, que está com uma expressão feia o tempo todo. Eu sempre falo, um rosto bonito é um rosto feliz. Não tem nenhum rosto mais bonito do que um rosto feliz. A felicidade, ela te traz um brilho, ela traz aquela jovialidade, um sorriso. Então, às vezes, o mais que a pessoa está procurando não é a cirurgia, é por outros caminhos. E a gente vê isso, porque quando faz o procedimento, você tem aquele boom, né? Você vê, é incrível. Só que não quer dizer que se você fizer outra cirurgia, você vai ter esse mesmo salto. Mesmo porque, às vezes, tudo bem, fez lá o facelift, passou uns anos, quer dar mais um pouquinho, a gente chama de refresh, né? Uma refrescada. É possível, mas não vai ser tão evidente quanto a primeira. A primeira, lógico que quando você faz, tirou aquele monte de pele, é um resultado mais palpável. Na segunda já não é tão perceptível. Só que aí que entra naqueles casos que a gente via bastante no passado, daqueles rostos totalmente deformados. Porque a gente não tinha outros artifícios para usar, era só cirurgia. Então, por exemplo, o sulco, que é uma fonte de preocupação para a grande maioria das pessoas. Sim. Geralmente, uma das primeiras coisas que a pessoa reclama é o sulco. Só que tem pessoa que, se ela olhar a foto dela neném, ela já tinha sulco, que é aquela questão que eu falo que é constitucional. Então, não adianta você puxar que você não vai tratar o sulco dela. Você pode até fazer um preenchimento, mas aquilo é dela, faz parte do rosto dela. Se você for pegar, às vezes aquilo é uma característica que veio de alguém da família. E aí entra naquela questão, que até entra a Lélia, que você tem que ver. Às vezes a pessoa está incomodada com o sulco porque ela é a cara do pai dela, ou é a cara da mãe dela. Já peguei situações E assim. ela não gosta daquilo, não é o sulco que ela não está feliz, é pela relação que ela não tem com aquele familiar. Fala um pouco da Lélia. A Lélia é minha esposa, ela trabalha com constelação familiar, não sei quem conhece, é uma terapia bem diferente, totalmente contrária daquilo que a gente está acostumado. Ela pode ser feita individualmente ou em grupos com bonecos ou representantes. Tem uma série até do Netflix que fala sobre ela, que chama Uma Nova Mulher. E tem muita paciente minha que eu peço... É bem interessante essa série. Ela aborda esse tema da constelação familiar. Gente, eu só sei de uma coisa. Vão atrás, porque tem coisa que não tem explicação. Sim. Esses dias veio um colega seu, colega médico, né? E aí a gente estava conversando e ele deu uma bronca em mim. Porque ele fala que eu sou muito exigente, que às vezes eu apareço nos stories reclamando de coisa que tá perfeito, e aí as meninas vão se desmotivar porque eu tô, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, mas daí eu tenho que anular minha vontade de melhorar por causa do outro? Eu perguntei, né? Mas eu saí dali, saí com triplex na cabeça, sabe, doutor? E voltei na minha infância. Meu Deus, como eu vi coisa das minhas tias, da minha mãe, o sofrimento. E eu sei que é uma sensação assim, comigo não vai acontecer, não. Ah, mas eu não vou deixar, não interessa o que eu tenha que fazer, porque tá lá, né? Tem coisas que são boas e tem coisas que são muito ruins, né? E é bom a gente ter esse autoconhecimento, né? Pra gente... Tem algumas coisas que elas são muito características das famílias, né? A pálpebra é uma coisa muito característica. Geralmente a gente consegue definir de onde veio. Você fala, até eu consigo dizer na minha esposa, que eu vejo todo dia, a pálpebra que veio do avô materno e a que veio do avô paterno. Eu vejo ali pelas fotos, eu sei dizer isso até dela. E a pálpebra traz muito dessa questão familiar, o sulco, queixo e pescoço. Eu tenho paciente jovem de 30 anos que a gente tem que fazer o facelift e a lipoaspiração no pescoço, porque aquilo é uma característica muito forte da família dela e que elas têm pavor. Que elas desde criança... E que é acentuado por isso aqui? Ó. Sim. Ó. Ficar com o rosto muito baixo aqui acaba... E é interessante... E aí que entra também essa questão familiar. Porque tem pessoa que se queixa aqui do pescoço, mas eles fazem um movimento de colocar
a mandíbula para dentro quando eles estão se sentindo desconfortáveis, estão com vergonha. E eles aprendem. Além deles terem a característica anatômica de ter um pouco mais de volume aqui na região do pescoço e, às vezes, ter uma mandíbula menor, mas é um movimento... A gente aprende muito com os pais, a forma da mímica de utilizar o rosto. E eles fazem assim. E aí forma aquele papo. E, às vezes, você opera e eles continuam fazendo o movimento. Então, eu reparo muito isso antes. Porque eu falo, se você continuar colocando o queixo para dentro do pescoço, você vai continuar tendo papo. Aí não tem cirurgia que resolva. E é uma coisa que a pessoa aprendeu desde criança, que ela vê a mãe fazendo, ela vê a avó fazendo. Então, a resposta dela, quando ela se sente um pouco desconfortável, é fazer assim. É fazer igual. Isso eu vejo, é muito característico. Quando a pessoa reclama de pescoço, eu já começo a ficar olhando aqui para ela como ela está falando ali na consulta. E se eu percebo, eu já aponto para ela. Eu falo, olha, você precisa parar com essa mania de fazer isso aqui. Ai, gente, agora já vou reparar em mim, se eu tenho... A questão do vídeo, ela é muito boa por causa disso, porque a gente começou a se ver muito. Inclusive, depois da pandemia, a busca por procedimentos faciais aumentou absurdamente, porque quando você está fazendo ali uma videoconferência, você olha mais para você do que para o outro. Essa é uma realidade. Todo mundo sabe. Inclusive, doutora, às vezes eu vejo o pessoal fazendo story e a pessoa no story, ela está se olhando. E eu tenho essa dificuldade, que eu gosto de falar no olho, né? Olhe no buraquinho da câmera. Olha para o buraquinho da câmera. É lá que a gente está. Porque capta, o olhar capta a gente. Às vezes, eu tenho dificuldade de atenção, né? Então, se ela não está olhando para mim, eu já fico tendo que forçar a prestar atenção. Olha lá, que é legal, isso. É uma dica. E eu achei interessante isso. É bom por um lado, é ruim por outro. É ruim pelos exageros, porque as pessoas, às vezes, elas estão se vendo ali na câmera e tá ruim por causa da iluminação que ela tá, porque a iluminação é tudo, né? Então, às vezes, não é questão... E eu falo isso para paciente. Às vezes, ela vem se queixando, eu acho que ela está boa. E eu falo, olha, você precisa comprar um ring light, resolve seus problemas. Você vê que o problema dela não é uma cirurgia. É porque ela está tendo uma luz muito forte de cima e sombra de frente. Então, ela vai ficar feia. Qualquer um é assim. Não tem jeito. Sim. Mesmo a pessoa mais linda, dependendo da iluminação, ela fica feia. E também, essa é a parte que eu acho que é ruim, que às vezes a pessoa começa a se incomodar com coisa que não é real, que é uma questão de iluminação. Mas tem a parte boa da pessoa perceber esses tics, essas manias que ela tem. Por exemplo, ficar contraindo a testa sem necessidade. Tem gente que fala, você quer fazer botox para eu não ter expressão? Não é que você não tem que ter expressão, você tem que ter expressão na hora correta. Se você está bravo, você tem que franzir a testa. Se você não está bravo, você tem que estar com uma cara normal. Agora, que se você está lendo um texto e está fazendo cara de bravo, por que está fazendo cara de bravo? Você está envelhecendo sua cara sem necessidade. Então, é legal essa questão do vídeo para isso, para você se perceber. Ai, doutora, eu já pensei nessa situação aí, porque eu sou relativamente bem tensa, tenho cérebro hiperativo, então eu estou conversando, mas eu estou calculando muitas coisas. E, às vezes, não dá para falar tudo que eu estava... Graças a Deus, imagina se eu falasse, meu pai. E aí eu começo a perceber que eu começo a me contrair. Sim. A contrair aqui, contrair aqui. A minha boca... Quanto mais... assim, quando a gente é novo, a gente dispara, né? Abre a boca e fala besteira. E aí você vai ficando mais velho, não é que você está ficando experiente, você já sabe que você já deu umas mancadas, não vai poder mais... Então, você começa a se contrair. Eu percebi... Isso aqui, ó. Sim. Isso faz as ruguinhas aqui, ao do redor nada da eu tô... boca. E lendo o livro assim. Né? Você está se envelhecendo à toa. Se envelhecendo à toa. Porque tem um certo envelhecimento que é normal, vai acontecer de qualquer forma. Mas depende da forma como você está usando. Tá, nesses casos, o que você vai... é o Botox ou é só consciência mesmo? As duas coisas. O Botox vai ajudar, porque a pessoa vai tentar conseguir, não vai dar, e ela percebe e começa a mudar o hábito. Mas uma coisa que é muito útil, que eu falo, para quem tem muito isso, é colocar um espelho no lugar que ela mais fica, para ela se ver mesmo. Porque tem gente que faz careta e não sabe que faz careta. Ela realmente não sabe. Você pega paciente muito jovem, cheia de ruga, e é porque ela é careteira, que ela tem mania de ficar contraindo demais. E sem necessidade, que é essa questão. Tem também aquela questão da pessoa que contrai porque não está enxergando bem. Então, às vezes, a gente precisa pedir para o paciente ir no oftalmologista para ver. Pode ser questão de óculos. Ou pessoa igual você, o olho claro, sai no sol, vai ficar contraído. Assim. Então, acostumar sempre a estar com óculos de sol para poder colocar quando sai, né? E até aquela questão da ruga do travesseiro, né? A forma como você dorme vai influenciar seu envelhecimento.
Se você só dorme de um lado, vai formar umas rugas verticais daquele lado, vai fazer um sulco mais forte daquele lado e vai absorver mais tecido daquele lado, inclusive ósseo. Tá, então calma. O que a gente faz? O que Se é o ideal? policiar? É mudar de posição. Que a primeira coisa é assim, a gente faz isso sem pensar. Todo mundo tem um lado de dormir preferido e ela dorme daquele jeito e ela nunca pensou nisso. Só que a partir do momento que você toma consciência disso, você vai começar a lembrar disso a hora que você acorda à noite. A gente acorda à noite sem perceber e se mexe. E o ideal é você mudar de posição à noite. Não só para o rosto, como aquelas ruguinhas aqui, ó, que a mulherada Acorda, odeia. tudo riscado. Aquela ruga que fica aqui, Meu ó, na parte de Deus. cima do tórax. Isso é muito E se relacionado a fazer dormir de massagem? lado. Não sai. Não adianta. Ajuda, né? Mas a questão é que se você fica contraindo ali, vai fazer essa fazer um ruga vinco. aqui, porque fica esmagando. E a gente passa lá 8 horas por dia. Dormindo. Imagina, 8 horas todos os dias ao longo de uma vida faz muita diferença. Realmente faz. Muita gente não para pensar nisso, nunca passou pela cabeça. E a hora que você ouve, você faz aquele estalo. Você fala, nossa, é verdade. Se a gente for parar para calcular, né? É muito tempo. muito tempo dormindo. Você tem que pensar um pouco. Depende, tem pessoa que não liga, tem pessoa que o jeito que ela tiver, ela aceita. Não é todo mundo, a ruga é ruim para todo mundo. Não, tem gente que gosta das rugas e se dá bem com elas e tá ótimo, que bom, como eu queria ser assim também. Deve ser uma paz você olhar no espelho e se ver envelhecido e gostar. Deve ser maravilhoso. Eu não gosto de instalar esses traumas em ninguém, sabe? Acho que se a pessoa está feliz daquele jeito, que ótimo, sabe? Continue assim. Mas se a pessoa quer melhorar, ela vai ter que pensar nisso. Porque, por exemplo, a ruga do travesseiro aqui na testa, por exemplo, o Botox não trata. Porque o Botox vai tratar a ruga de contração. Ruga que ela é por uma compressão, não vai fazer efeito. O preenchimento pode ajudar, mas se você continua sempre esmagando ali, vai apertar no mesmo lugar. Eu falei esses dias no grupo, porque eu comecei a notar em mim, né? Mas eu comecei a notar que eu já sabia que a gente convive com isso, a gente escuta. Sempre dormindo do lado de cá. E aí eu tinha estudado alguma coisa sobre quando você janta à noite, muito tarde. Então, na hora que você vai dormir, naturalmente, seu corpo vai buscar o lado esquerdo por causa daquela voltinha do estômago, né? Onde o suco, o suco clorídrico que está ali, né? O ácido clorídrico. Então, é mais confortável para aquele monte de comida aqui. Então, ou seja, não coma depois das 7. Para você evitar a ruga daqui, dormindo. E é real, tá? Porque aqui eu fico assim, doutor. Eu sou maquiadora, eu tenho que me maquiar. Sim. Eu percebo que aqui eu tenho que alongar com o batom, porque esse lado do lábio já foi para frente, já entrou. E o daqui tá para cá. E você fala, Senhor, me ajuda. Então, já evitem comer, já dá aquela emagrecida e você já corta o efeito da ruga. Doutor, tô tristíssima. Existe essa palavra? Tristíssima? Inventei. Não existe. Olha só, que já tem 1h10 aqui. Sim, passa rápido. É que Meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar. Tanta coisa para perguntar. E olha que eu só perguntei coisas assim, interessantes, com consistência. Eu não falei nenhuma besteira aqui. Que pena! Eu tinha tanta coisa para perguntar. Tô brincando, doutor. Eu tô falando sério na seguinte questão. Como é bom quando o conteúdo tem, ao mesmo tempo, densidade e leveza, que a gente consegue surfar nesse melhor dos dois mundos. O que me resta? Primeiro, te agradecer por você ter, né, nos presenteado com a sua presença, com a sua inteligência, com o seu conhecimento. E te convidar, não, como que é quando a gente não é obriga? Quando você vai... Coagir. Estou aqui simplesmente coagindo você a vir no próximo. Não, a gente porque tem ficou muita muitas coisa para conversar. Não é? Ainda mais que é um tema assim, que eu amo, gosto muito. É muito bom conversar com você também. Ah, que bom, doutor. A gente pode finalizar que você falou uma coisa que me marcou, que é a questão a beleza, um rosto feliz. Sim. Já, né? Deixa não tem um rosto mais beleza, bonito que um rosto feliz. Não tem jeito. E, então, para você, a beleza é? É felicidade. Eu acho que só existe beleza se tem felicidade. Não tem como. Realmente, a felicidade é bela, né?
em todos os sentidos. A felicidade é um lugar, é uma escolha? É uma sensação, é um estado de vida. Você escolhe viver ela? Eu acho que sim, porque a cada decisão nossa, a cada momento, vai levar para algum lugar. E a gente acaba se acostumando. E se você se acostuma a ser feliz, você fica confortável feliz. E qual que é a minha grande dica para a pessoa conseguir sentir mais felicidade, mais leveza? É ela virar para dentro. Esquece o mundo externo, esquece comparação. Não fica vendo noticiário, só coisas ruins. Olha para o lado bonito. Tudo na vida tem um lado bonito. Você escolhe olhar para aquele lado mais feliz, mais agradável e treina. Isso é uma questão de hábito. Eu sempre falo, felicidade é treino, é hábito. Você não nasce feliz, você treina a ser feliz. E essa que é a minha dica. Maravilhoso. Vamos treinar, gente. Qualquer coisa, cata, foge para o interior de si mesmo. Lá, com certeza, é bonito, né, doutor? Sempre é bom. Siga o doutor Juliano Trufino nas redes sociais. Muito conteúdo. Siga também a esposa dele, a Lely, maravilhosa. Amo os conteúdos dela. Siga também Cirurgia Plástica, _Londrina no Instagram. Também siga, como que é o nome do... Igual a @ da agência. Da nossa agência aqui. A Divisory? Ou agência DV. A DV. Ai, gente, a Divisor, eu declaro a bilinguidade, a unção da bilinguidade na minha vida. Muito obrigada por você ter chegado até aqui com a gente. Se inscreva no canal para receber mais sobre beleza, saúde. E até a próxima.